Deus. Mais uma vez eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Agradecer o pastor por mais essa oportunidade. E essa manhã ele me mandou esse post, eu falei, meu Deus do céu. Quem vê pensa, né, irmãos? Ai de mim se não for a bondade e a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, amém? Essa palavra que o Senhor já vem ministrando, já tem alguns dias no meu coração. E eu não sabia que eu teria essa oportunidade de ministrar essa noite. E aí eu quero compartilhar com os irmãos no livro de Marcos, capítulo 16, verso 1 ao 4. Não sei se o pastor vai projetar ali, mas eu vou dando início com a leitura, amém? Que diz assim: ressurreição de Jesus Cristo. E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, e ao nascer do sol, diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Amém? Tem outros livros, esse mesmo texto, no livro de João, no livro de Lucas, de Mateus, também fala sobre a ressurreição de Cristo. Mas o Senhor me trouxe aqui, no livro de Marcos, porque essas três mulheres, elas eram seguidoras de Jesus. Nos demais textos, todos eles relatam que Maria, Salomé, a mãe de Jesus, estavam e foram até o sepulcro do Senhor, e junto delas haviam outras mulheres. Mas a todos os textos deixa destacado essas mulheres. Dos 4 textos que eu encontrei na Bíblia, ambos têm elas como destaque. E aí eu fiquei indagando ao Senhor, né? Poderia ter citado outras mulheres, né? Em todo o contexto da história com Jesus, existiam mais mulheres com ele. Mas eles enfatizaram essas 3. E aí eu fui procurar um pouquinho para entender quem eram essas 3 mulheres que estavam ali indo ao sepulcro de Jesus. Primeira mulher, ele fala de Maria Madalena. Maria Madalena era uma mulher que ela foi abandonada pelo seu esposo. Depois ela serviu como prostituta para os soldados romanos. Depois ela foi possuída por demônios, e aí o Senhor entrou na vida dela com a libertação. Depois que o Senhor libertou essa mulher, ela entregou a vida dela para Jesus e caminhou com ele. Depois nós temos Salomé. A Bíblia fala muito pouco de Salomé. Mas Salomé era uma mulher também da cidade, conhecida, e sabia das obras de Jesus. Ela sabia da grandeza dele, porque ela convivia dia a dia com ele e sabia das grandes coisas que ele fazia. Ela presenciou ele curar cegos, né? Presenciou ele a curar enfermidades. Então ela sabia que ele era o Messias. E essa Salomé, ela falou com Deus que se Deus aceitaria os filhos dela, Tiago e João, como discípulos dele. E eu vejo que por ela oferecer os filhos dela como discípulos de Jesus, é porque ela tinha confiança nele. Eu não vou oferecer os meus filhos para qualquer um. Eu não vou permitir os meus filhos andar com qualquer pessoa. E sim, eu vou sempre procurar o melhor para eles. E ela viu que dando ali os filhos dela para Jesus, para que o Senhor aceitasse eles como discípulo,
ela estava falando para Jesus que ela acreditava sim no ministério dele. E tem a mãe Maria de Jesus, a mãe de Jesus, que é a própria que colocou o Senhor, que deu a luz a ele, que já lá no início viveu um grande milagre, né? Então essas 3 mulheres, desde o início, elas estavam com Jesus. Elas vivenciaram coisas extraordinárias na jornada de Cristo. Elas puderam presenciar o Senhor a curar cegos. No momento em que o Senhor estava curando os cegos, elas estavam presentes ali. Elas viram, elas puderam contemplar as maravilhas do Senhor. Elas foram com Jesus até a cruz. Elas fizeram toda a carreata com Cristo. Ela viu todo o sofrimento de Cristo na cruz. Elas ficaram ali até ser consumada a morte de Cristo. Elas sofreram com tudo aquilo. E quando eu vejo essas mulheres nessa situação, de ver a esperança delas, aquele que elas viam como a salvação da vida dela e a salvação da nação, um homem que só havia feito o bem para aquelas pessoas, ser crucificado e morto da forma conforme ele foi. Terminou ali a crucificação do Senhor, elas voltaram para a casa delas, e ali um outro servo de Jesus tirou Jesus da cruz, preparou o corpo de Cristo, embalsamou, colocou lençóis, levou para o sepulcro e lá ficou, né? Veio os romanos, os soldados romanos, selaram, colocaram uma pedra naquele sepulcro, selaram e ainda ficaram de prontidão naquele sepulcro, porque ali não era para ninguém chegar. Eles não queriam dar ousadia de alguém chegar lá e tirar o corpo do Messias lá de dentro, porque eles sabiam que isso podia acontecer. Então já deixaram tudo ali no jeito, trancado. Estudiosos dizem que a pedra que eles colocaram no sepulcro era uns dizem que era de 1 a 2 toneladas, outros de 1 a 4 toneladas. Pode ser que ela seja de 1 tonelada, 1,5 toneladas, irmão, é pesado, é grande, não é qualquer um que ia remover aquela pedra. Mas essas mulheres voltaram para casa enlutadas, porque elas haviam perdido a esperança delas, o Salvador delas, aqueles que elas tanto estimavam, aquele homem que elas tanto via fazendo coisas maravilhosas, foi crucificado de uma forma injusta. Então elas estavam enlutadas. E elas queriam fazer o quê? Prestar as suas condolências, vamos dizer assim. Elas queriam ir até o sepulcro para poder também velar pelo corpo de Cristo, porque para elas Cristo estava morto. Elas viram Jesus morto, não tinha mais o que fazer, ele foi morto. E aí entrou sobre o coração delas, eu acredito dessa forma, a Bíblia não relata tão especificamente qual foi o pensamento dessas mulheres. Mas se eu vejo o meu amado morto, a tristeza vem no meu coração, vem a tristeza, né? Vem o desencantamento, né? Morre a esperança, né? Você fica desolado. E talvez elas estavam dessa maneira, e elas queriam de alguma forma prestar a sua última homenagem a Jesus, porque até o momento Jesus estava morto para elas. Então elas conversaram entre elas, olha, tal hora, 3 horas da manhã, nós vamos levantar, e nós vamos pegar a nossa melhor oferta, o nosso óleo. Levaram elas lá lençóis, pegaram lamparinas e foram até o sepulcro, porque elas queriam prestar suas últimas homenagens ao Senhor. E no meio desse caminho, a palavra do Senhor diz aqui no verso 3 de Marcos 16,
e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Primeiro, porque elas sabiam que essa pedra era grande. Elas não teriam força física para fazer trabalho. Segundo, estava guardado por soldados. Como é que elas estariam entrando ali para mexer naquela pedra? Eu tenho por mim que não seria um movimento silencioso. Porque para você arrastar uma pedra ou qualquer coisa, se eu for arrastar essa caixa aqui, ela vai sair um som, ela vai sair um ruído, ela vai causar um barulho. E esse barulho iria chamar a atenção de soldados, elas não iriam conseguir. Mas elas estavam indo. Elas sabiam que tinha essa barreira, que ia ter esse impedimento, mas elas estavam seguindo. Eu preciso ver Cristo morto. Eu preciso ver meu Senhor. Eu preciso ir lá de alguma forma cuidar do corpo dele. E no meio da caminhada dela, ela se questionava: meu Deus, quem é que vai abrir? Quem é que vai nos ajudar? Como nós vamos entrar naquele sepulcro? Se lá está selado, se lá está aquela pedra. E a palavra diz no verso 4, que quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida. A pedra já estava removida e tinha um anjo sentado naquela pedra. E elas adentraram ao sepulcro. Quando elas chegaram no sepulcro, ela viu que não tinha nada, não tinha mais ninguém. Só tinha os lenços jogados lá em cima. E elas se espantaram. Não entenderam nada. Ué, quem entrou aqui? Quem removeu? Quem tirou essa pedra? Quem veio mexer no corpo de Cristo? E elas não sabiam que o Senhor já havia ressuscitado. Elas não sabiam que elas estavam indo de encontro na cabeça delas de um homem morto. Porém, há tempos atrás o Senhor havia dito a elas que ele deveria sim morrer, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. Mas aquelas mulheres enlutadas, com a tristeza, com a angústia, com o desespero de ter perdido Cristo, elas não trouxeram à mente dela algo que o Senhor trouxe e falou para elas lá atrás. E às vezes nós somos assim. Às vezes entramos em situações que nós nos questionamos: quem vai remover a pedra da nossa vida? Quem vai mover a pedra na situação pela qual eu estou? Entra o medo, entra a aflição, entra a insegurança, muitas das vezes a falta de fé. E nós nos pegamos fazendo essa mesma pergunta: quem é que vai remover essa pedra? Quem é que vai resolver essa situação para nós? Está elas caminhando a caminho do sepulcro? Eu não sei. A Bíblia não relata se elas estão com bolsa ou sem bolsa, mas elas estão com lamparinas, elas estão com mirra, com óleos, com lençóis, tudo para entregar a Cristo, um Cristo morto. Às vezes nós pegamos também a nossa mirra, a nossa oferta, a nossa lamentação e seguimos diante de um Deus que para nós não pode resolver. Não pode mover a pedra. Elas estavam preocupadas em quem é que estaria removendo a pedra. E quando chegou lá, a pedra já estava removida. O que elas temiam já tinha sido resolvido. Eu vejo que o Senhor permitiu que elas fizessem somente o que estava ao alcance delas. O que estava ao alcance delas? Fazer essa caminhada, levantar na madrugada, se reunir e vir preparar com seus ornamentos até o sepulcro. Isso estava ao alcance delas. O que é que está ao nosso alcance? O que é que nós podemos fazer? Porque a pedra seria impossível para elas. Deus sabia disso, mas permitiu assim mesmo que elas caminhassem até lá, para quando elas chegassem lá, elas serem surpreendidas por Cristo.
E foi o que aconteceu. Quando elas chegaram naquele lugar, elas foram surpreendidas por Cristo. Mas veja bem, essas mulheres eram mulheres que sabiam que Ele tinha poder, que Ele podia fazer as coisas, que Ele é grandioso, que Ele poderia todas as coisas. Mas o medo, o luto delas, impediram no momento delas entender isso. Ela impediu delas lembrarem que o Senhor havia dito que haveria necessidade de que Ele morresse para que Ele ressuscitasse. E aí, meus queridos, eu vejo Deus de uma forma maravilhosa. Às vezes nós somos assim também. Essas mulheres, elas tinham uma vasta experiência com o Senhor. Ela tinha uma longa caminhada com Cristo. Elas viviam com Ele dia após dia, elas estavam com Ele. Sabia de todas as maravilhas que Ele podia fazer e que Ele fez. Mas em um dado momento, depois da crucificação, para elas havia acabado. Não tinha mais jeito. Mesmo elas tendo vivenciado o Senhor curando cegos, o Senhor multiplicando os pães, o Senhor curando enfermidades, expulsando demônios, para elas Jesus estava morto, não tinha mais o que fazer. A única coisa que elas poderiam fazer era ir cuidar do corpo do Senhor, porque elas não sabiam que já haviam tratado do corpo dele, já haviam tirado, já haviam limpado. Era essa a intenção delas, de ver um Cristo morto, um Cristo que foi limitado, que ao ver delas, Ele não poderia mais fazer nada. O que Ele tinha feito foi feito, dali por diante não poderia acontecer mais nada. E elas queriam ir lá, chorar por esse Deus, por esse Cristo morto. Mas quando chegou ali, a palavra diz que aquela pedra foi removida. Cristo já não estava mais dentro do sepulcro. Ele já tinha ressuscitado. Talvez nós, por muitas vezes, apresentamos e vivemos situações que achamos que não tem solução. Não tem solução. E não vai dar jeito. Às vezes nós estamos enlutadas que nem elas, tristes, abatidas, frustradas, porque não tem quem vai remover a nossa pedra. Não temos quem vai remover a nossa pedra, porque a situação é difícil. E elas estavam indo com esse pensamento. E aí? Nós vamos chegar lá, na frente do sepulcro, e o que nós vamos fazer? Eu e você, Maria, não vamos conseguir tirar aquela pedra. E se porventura a gente conseguir, Maria, vai fazer barulho. Nós vamos chamar a atenção dos guardas. E além de estar lidando com os guardas, nós vamos enfrentar uma lei, porque existia uma lei que não podia ser retirado pedra de sepulcro. Não podia ser aberto. Não podia ser retirado. E elas estavam preocupadas com essa situação. E às vezes nós entramos neste lugar essa noite preocupadas com situações. Quem será que vai remover a pedra? Quem será que vai reverter essa situação? Quem será que vai mudar a situação? Talvez você tenha falado com Cristo essa noite, ou ontem, ou pela manhã. Ó Deus, eu acho que realmente não vai dar. Eu acho que eu estou vendo aqui, eu estou vendo algumas contas aqui, Senhor, não vai dar. Porque eu estou no caminho, Senhor, eu até quero chegar até o Senhor. Mas eu sei que ali na frente, Deus, tem uma pedra, tem um impedimento, tem algo que eu não posso.
e o Senhor já não está mais aqui para fazer isso para mim. E aí, quando a gente pensa que não, o Senhor remove a pedra, o Senhor remove a dificuldade, o Senhor quebra selo. No livro de Mateus, Lucas, diz a palavra que vieram 2 anjos e tiraram aquela pedra. No livro de João, já narra a história que houve um terremoto e removeu a pedra. Na sexta-feira nós tivemos aqui um período de oração. E a irmã Eli trouxe para a nossa meditação a vida de Elias. E Elias foi um homem espetacular. Para mim, particularmente, um homem que Deus confiava. Porque quem é que vai dar poder e autoridade para você mandar chuva e cessar chuva? Quem é que vai dar força para você ceifar a faca milhares de inimigos? É Deus. Então ele é um homem de confiança. Elias era um homem que Deus confiava nele. Um homem que fez coisas grandiosas para Cristo. Mas num certo momento da vida dele, ele sentiu medo. Ele ficou frustrado, envergonhado, e ele entrou dentro de uma caverna. E a palavra diz que o Senhor foi falar com Elias. E aí, de repente veio um vento forte, mas não era Deus. E aí depois veio uma tempestade, também não era Deus. E aí veio uma voz suave, uma voz acalentando o coração de Elias. E aí não é diferente com essas irmãs. Elas vivenciaram coisas grandiosas, foram tocadas pelo Senhor. Elas se renderam a Cristo porque acreditaram no ministério dele. Mas nessa situação de crucificação, elas ficaram enlutadas, elas ficaram sem esperança, amedrontadas, atemorizadas, porque se com Cristo estava difícil, sem Ele o negócio ia piorar. Esse era o entendimento delas a caminho do sepulcro. Agora acabou, está tudo acabado. Se Ele era por nós, nós não temos mais, porque ceifaram a vida do meu Senhor. E aí, na narração, uns dizem que os anjos veio tirar, outros dizem que foi o terremoto. Marcos diz que quando elas chegaram, a pedra já estava rolada e que o anjo estava sentado sobre aquela pedra e perguntou a elas: o que é que vocês vieram ver aqui? Este que morreu já não está mais aqui. Situações embaraçosas muitas das vezes nos impede de enxergar a plenitude do Senhor. Eu digo isso por experiência própria. Tem situações que nos cegam, que nos atemorizam, que nos enfraquece e que faz a gente esquecer de que Cristo já falou conosco antes, como Ele havia com essas mulheres e outros discípulos. Elas haviam esquecido de que Ele já havia se alertado de que isso iria acontecer, mas que Ele seria ressuscitado e que Ele não abandonaria o povo dele e que a obra dele daria sequência. Mas o medo não permitiu essas mulheres ver nesse momento. O medo que Elias sentiu não permitiu ele enxergar o quão o Senhor foi com ele momentos atrás.
E o medo me paralisa, te frustra, não permitindo você chegar até o sepulcro e ver a majestade do Senhor. Eu não sei qual é a situação que impede de você chegar até o sepulcro. Eu não sei o que é que você está indagando ao Senhor. Olha, Senhor, eu preciso chegar em tal situação, mas veja, tem essa situação aqui que está me impedindo. Quem é que vai resolver, Deus? O que você pode fazer, você faz. O que você não pode, é Ele que vai fazer. Essas mulheres, o que elas podiam fazer? Tirar delas ali, levar ali os materiais, a mirra, o óleo. É o que elas podiam fazer essa caminhada. Mas ali na frente existia uma pedra pela qual elas já estavam preocupadas. Como que eu vou fazer? Nós não vamos conseguir, Maria. Mas tudo bem, vamos continuar. Eu não sei o que é que você precisa, o que é que o Senhor entregou nas tuas mãos, que é o que você pode fazer. E o que é que você está apresentando para Ele, o que você não pode fazer, o que você não pode remover, o que você não pode abrir, o que você não pode falar. Será surpreendido como essas mulheres foram aquela noite. Melhor dizendo, na manhã de domingo. Elas foram surpreendidas quando se depararam com aquele sepulcro aberto, aquele anjo naquele lugar, dizendo para elas: o que é que vocês procuram aqui? O morto já não está mais aqui. Esqueça o medo, a frustração, o engano, a dor, o luto, a dificuldade. Porque assim como essas mulheres, nós também temos experiência com Cristo. Nós temos experiências com Cristo. Nós já vivenciamos momentos extraordinários com Cristo. Você já viu o Senhor ressuscitar? Você já viu o Senhor batizar no Espírito Santo? Vocês já viram o Senhor curar leproso, tirar do leito da morte, fechar sepultura, restaurar vidas. Nós já tivemos nossas experiências com Cristo. Nós sabemos quem Ele é. Essas mulheres sabiam quem Ele era também. Mas a morte cegou, as entristeceu, deixaram elas enganadas, sem fé, sem esperança. Mas quando elas chegaram naquele sepulcro, elas foram surpreendidas por Cristo. Seremos surpreendidos por Ele, porque Ele ainda vivo está, porque Ele ainda anda em nosso meio, porque Ele ainda faz coisas extraordinárias nas nossas vidas. Eu sei que tem situações que nós esquecemos muitas vezes de coisas que o Senhor falou conosco, de promessas, de palavras, de sonhos, de projetos, porque a gente olha a circunstância e vê que não vai dar. A gente vê que não vai dar. Aquelas mulheres também vão, nós não sei não, hein? Não sei se nós vamos conseguir, porque existe uma grande pedra. O sepulcro está fechado, está selado. Existem soldados guardando aquele lugar. Mas elas foram surpreendidas por Cristo. Elas chegaram ali, a porta já estava aberta. Os soldados que estavam guardando aquele lugar já estavam desmaiados, porque a palavra diz que eles ficaram espantados com a glória que chegou naquele lugar. E a outra parte fugiu. Entrar naquele lugar e ver que Cristo já não estava ali, e que a esperança delas não havia morrido.
que ele havia ressuscitado e que ele de fato está vivo. Foi visto por Maria Madalena, assentou-se com os seus discípulos, eles puderam contemplar a vida de Jesus. Eu não sei se hoje vocês entraram aqui, talvez crendo num Deus limitado, um Deus que não pode remover essa pedra, que não pode mudar essa situação, que não pode entrar nessa causa, que não pode entrar nessa enfermidade, porque o medo, ele faz isso com a gente, ele nos paralisa. O luto faz isso com a gente, a tristeza faz isso com a gente, o desapontamento faz isso com a gente, a situação adversa faz isso com a gente, o choro faz isso com a gente, as noites mal dormidas faz isso com a gente. Faz a gente esquecer da vasta experiência que nós temos com Cristo. E limitamos Ele. Olhamos para Ele como Cristo morto. Que até aqui Ele foi, mais adiante Ele não vai conseguir ir. Engana-se você. Enganou-se essas mulheres, achando que ia ali embalsamar um Deus morto. Mas quando chegaram naquele lugar, ele já não estava mais ali. Ele as surpreendeu. Elas foram surpreendidas por Cristo. Que essa noite nós sejamos surpreendidos por Cristo. Que essa pedra, esse impedimento, esse medo, ela seja retirada por Cristo. Porque tem coisas que eu e você podemos fazer, mas o que eu entendo aqui é o que eu não posso, Ele faz. O que eu não posso remover, Ele remove. O que eu não posso abrir, Ele abre. O que eu não posso deixar de pé, Ele põe de pé. Não existe outro. Não existe outro. E é isso que o Senhor tem falado comigo nesses últimos dias. E eu tenho questionado ao Senhor por algumas situações. Falei, Senhor, quem vai remover a pedra? Quem vai fazer a situação ser transformada? Quem vai mudar a minha situação? E Ele diz, eu removerei a pedra. Eu não sei se para remover a pedra da tua vida, Ele vai enviar anjos. Pode ser que venha anjos. Deus dá ordem. Pode ser que venha anjos tirar essa pedra, esse impedimento da tua vida. Talvez vinha com um grande terremoto. Porque a palavra também revela que João falou que pode ser um terremoto que veio naquela ocasião e removeu aquela pedra. Pode ser. Eu não sei de que maneira o Senhor vai remover essa pedra na tua vida. Mas assim como essas 3 irmãs que viveram essa situação, nós viveremos essa situação e nós iremos de encontros a outros irmãos, dizendo, olha, Cristo removeu a pedra. Cristo está vivo. Ei Pedro, eu vi o Senhor, Ele já veio falar com você, Ele me visitou. Ei, quando eu cheguei naquela caverna, naquele sepulcro, olha, eu não sabia o que fazer, mas quando eu cheguei lá, a pedra já foi removida, a situação já tinha acontecido. Aleluia! Elas foram surpreendidas por Ele. Elas foram surpreendidas. Não sei de que maneira Deus vai se manifestar na minha vida. Não sei de que maneira Deus vai manifestar a graça dEle sobre a sua vida. Mas de uma coisa é certa: a pedra vai ser removida. Ele dará ordem a anjos. Se não for os anjos, vai vir terremoto. Se não for terremoto, eu não sei de que maneira vai vir uma grande tempestade, como Ele fez lá com Elias. Vai vir um vento forte. Ou talvez vai vir uma voz suave, mas de alguma forma o Senhor vai se manifestar com a graça dEle na
sua vida. De alguma maneira o Senhor vai manifestar. Mas essa noite, a pedra está sendo removida. A pedra está sendo removida. Eu creio dessa forma. Eu creio nesta palavra. A pedra está sendo removida. Eu serei surpreendida pelo Senhor. Vocês serão surpreendidos pelo Senhor. Não deixem, não permitam que o medo, o engano, a frustração, não deixe vocês chegar até o sepulcro. Porque quando vocês chegarem lá, vocês vão avistar a pedra removida, o Senhor fora daquele lugar, e contemplarão grandes coisas do Senhor. Anunciarão para outras pessoas, porque essas mulheres, quando elas encontraram esse sepulcro, elas saíram pela cidade dizendo: olha, Jesus já não está mais lá. A pedra estava removida. Ele removeu, ele tirou, ele abriu. Ele vai fazer dessa forma na vida de vocês, na minha vida. Amém? Deus, ele vai se manifestar. Amém? E essa palavra para essa noite, pastor. A pedra. Talvez você tenha perguntado: e agora o que eu vou fazer? Como que eu vou agir? Não tem como. Eu posso até ir lá, mas chegar lá eu sei que eu vou ter um impedimento. Eu sei que eu vou ter uma barreira. Eu sei que alguém vai se opor contra a minha vontade. Mas eu vou. Elas foram. Elas sabiam que ia ter essa pedra lá. Mas elas foram. Elas foram. E quando elas chegaram lá, elas foram surpreendidas. Então, não desistam. Vocês serão surpreendidos. Nós seremos surpreendidos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. E que o Espírito Santo de Deus, ele possa ministrar de uma maneira conforme vocês venham entender o que é que ele tem com vocês. Quando a irmã Eli falou de Elias, o Senhor tentou falar com ele de diversas formas, através do vento, da tempestade, da chuva. Mas foi somente com uma voz suave que ele viu que era o que ele precisava. Porque às vezes ele, apavorado dentro da caverna, no escuro, com medo, a tempestade ia assustá-lo, o vento ia assustá-lo. Então o Senhor sabe como é que ele vai te surpreender, como é que ele vai se achegar a você, como é que ele vai tratar a sua situação e como é que ele vai remover a pedra da sua vida. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.